Em um pequeno vilarejo escondido entre montanhas e neblina, vivia um homem chamado Elias. Ele era alto, com o rosto marcado por linhas de preocupação precoce e olhos tão escuros que pareciam conter o vazio da própria noite. Sua busca incessante não era por ouro ou fama, mas por sabedoria, um conhecimento tão profundo que transcendesse a compreensão humana. Ele passava seus dias e noites trancado em sua biblioteca, cercado por livros antigos e pergaminhos empoeirados. A Bíblia, no entanto, ele a via apenas como mais um livro de histórias. Ignorando o aviso em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Elias acreditava que a sabedoria humana era a chave para desvendar todos os segredos do universo. Certa noite, enquanto a chuva batia furiosamente contra sua janela, ele encontrou um livro antigo, encadernado em couro escuro e sem título. Ao abri-lo, as páginas sussurravam promessas de um poder inimaginável, um conhecimento que os reis cobiçariam. Ele não percebeu que estava se afastando do conselho de Tiago 3:15, que diz que essa sabedoria terrena é demoníaca. Ele mergulhou de cabeça, fascinado, lendo sobre rituais esquecidos e palavras de poder que prometiam controle sobre as próprias leis da natureza. À medida que Elias aprofundava seus estudos, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos em sua casa. Sombras dançavam onde não deveria haver luz. E sussurros ecoavam pelos corredores vazios. Seus olhos escuros, antes apenas sombrios, agora tinham um brilho febril, quase insano. Ele se sentia poderoso. No controle, ele estava cego pela arrogância, esquecendo que, como diz 1 Coríntios 3:19, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele acreditava ter encontrado a verdade, mas na realidade, ele havia aberto uma porta para algo que não podia controlar. Uma noite, decidido a testar o limite de seu novo conhecimento, Elias preparou um ritual descrito no livro. Ele desenhou símbolos arcanos no chão de sua biblioteca, acendeu velas negras e começou a entoar palavras em uma língua antiga e gutural. O ar ficou pesado, frio. As chamas das velas dançaram descontroladamente, e os sussurros que antes eram distantes agora estavam ao seu lado, em seu ouvido, prometendo-lhe tudo o que ele sempre desejou. Ele sentiu uma presença entrar na sala, uma escuridão tão densa que parecia absorver a própria luz. Ele não estava invocando sabedoria, mas sim uma entidade antiga e maligna, atraída pela sua sede de poder. A figura que se materializou diante dele não era um anjo de luz, mas algo retorcido e terrível. A entidade estendeu uma mão esquelética e tocou a testa de Elias. Naquele instante, todo o conhecimento proibido que ele buscou inundou sua mente. Ele viu a ascensão e a queda de impérios, os segredos das estrelas e as profundezas do oceano. Mas também viu a dor, o sofrimento e a maldade em cada coração humano. A sabedoria que ele tanto almejou veio com um preço terrível. O conhecimento era uma torrente avassaladora, um veneno para sua alma. Sua mente, incapaz de processar a imensidão do que via, começou a se fragmentar. Ele gritou, um som desumano que ecoou pela noite, mas ninguém podia ouvi-lo. Ele se lembrou tardiamente de um versículo que sua mãe costumava citar, de Eclesiastes 1:18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Ele finalmente entendeu, mas era tarde demais. A sabedoria que ele buscou não o libertou, mas o aprisionou em um pesadelo sem fim. Nos dias que se seguiram, Elias se tornou uma sombra de si mesmo. O homem alto e orgulhoso agora andava curvado, seus olhos escuros fixos em um horror que só ele podia ver. Ele murmurava fragmentos de conhecimento cósmico misturados com gritos de agonia. Os moradores do vilarejo o evitavam, sentindo a aura de escuridão que o rodeava. Ele era uma lição viva, uma personificação do aviso em Provérbios 16:25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A busca por uma sabedoria que não vem de Deus é uma estrada para a perdição. O livro amaldiçoado permaneceu aberto em sua biblioteca, suas páginas ainda sussurrando promessas para quem ousasse ouvir. Elias, em seus poucos momentos de lucidez, tentou queimar o livro, mas o fogo não o tocava. Ele tentou rasgá-lo, mas as páginas eram indestrutíveis. A entidade que ele convocou estava agora ligada a ele, alimentando-se de seu desespero e de sua alma fragmentada. Ele se tornou o guardião de sua própria desgraça, um eterno prisioneiro do conhecimento que o levou à morte em vida.
A história de Elias se tornou um conto de advertência, sussurrado pelas mães aos seus filhos nas noites de tempestade. Um lembrete de que a verdadeira sabedoria não está em segredos proibidos ou poder terreno, mas na humildade e no temor a Deus. Como está escrito em Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. A busca de Elias o ensinou, da maneira mais cruel, que existe uma sabedoria que leva à vida e uma que leva à morte. No final, Elias foi encontrado em sua biblioteca, o mesmo homem alto, com o rosto marcado, mas seus olhos escuros estavam vazios, vidrados, fixos no teto como se vissem além do nosso mundo. O livro estava fechado sobre seu peito. A causa da morte permaneceu um mistério para os médicos, mas os mais velhos do vilarejo sabiam. Ele não morreu de uma doença do corpo, mas de uma doença da alma. Ele havia trocado sua paz pela sabedoria do mundo e pagou o preço final. Sua história ecoa como um aviso solene. Não busque o conhecimento que Deus proibiu, pois o caminho da arrogância é largo, mas seu destino é a escuridão. Busque a Deus e encontre a verdadeira vida. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.